Olá, pessoal. É muito gratificante podermos estar perante o Senhor compartilhando as suas palavras. Vamos abrir hoje o livro de Lucas, capítulo 10. Por favor, procurem por Lucas, capítulo 10. Eu vou ler a partir do versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos sofrimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Enquanto eu vivo a minha vida espiritual, Deus me mostrou que existe um caminho que é o de Jesus e o caminho que eu sigo. E no ano que eu ingressei no serviço militar, eu havia sido notificado com antecedência. E já que no caso da Coreia o serviço militar é obrigatório, todos que não têm nenhum problema de saúde muito extremo, eles têm que servir o exército. E antes de ingressar no serviço militar, né, eu fiquei por 1 ano e meio numa igreja, né, na região de Kochang, Changpali. E quando começamos a igreja ali em Changpali, quando eu prestei o primeiro culto ali, haviam no início apenas 2 jovens que participavam do culto ali. Só que depois daquele 1 ano e meio, cerca de 40 pessoas estavam participando dos cultos. Então, com aquilo eu não queria ter ido no exército, né? Porque estava muito divertido ali. Mas eu senti que Deus também, com certeza, haveria preparado, né, a minha vida ali no exército. Então, eu decidi ir. Porém, no dia que eu fui para o exército, eu fui cumprimentar os missionários da escola de seminário que eu participava, que ficavam em Tegu, mas estavam fazendo um culto de oração e todos orando um a um, não terminava. E por isso eu acabei me atrasando 1 hora, né, para chegar ali no exército. Só que chegando na base militar naquele dia, e geralmente, aqui devido às guerras entre as Coreias, né, muitas pessoas morreram, muitos soldados. Naquela época,
você ir para o exército quer dizer que estava indo para morrer, né? Então os mais velhos entregavam dinheiro, né? Tudo que ele tinha para aquele soldado. Hoje em dia, lógico que não é assim, né? Não estávamos em uma outra realidade, mas mesmo assim, algumas pessoas me deram dinheiro. Porém, eu queria experimentar o trabalho de Deus. Por isso eu não levei o dinheiro que recebi para o exército. E quando eu fui para o exército, naquela época a Bíblia era algo muito precioso. Porém, eu sabia que muitos dos irmãos que frequentavam nossos cultos ainda não tinham a sua própria Bíblia. Então, eu enviei o dinheiro que havia recebido, né, para que comprassem Bíblia para os irmãos. E eu ingressei no exército militar e entrei na base de comunicação. E hoje em dia nós temos, né, equipamentos, né, e um sistema de comunicação muito bons, né? Por isso, com facilidade, podemos nos contactar com pessoas que estão no mundo inteiro. Porém, naquela época, os equipamentos, né, e o sistema de comunicação eram muito precários. Por isso, se você se afastava um pouco de um ponto de comunicação, não tinha clareza na comunicação. Então, se utilizava muito o código Morse, né, junto com os rádios. E eu me tornei um soldado que trabalhava com isso. Então, sendo ali um soldado, né, de comunicação, eu fiquei por 16 semanas, ou seja, 4 meses, passando por aquele treinamento. Eu fiquei 3 anos, né, servindo o exército. E foram anos muito felizes para mim. Recebemos aquele treinamento básico, por exemplo, atirar, né, a jogar uma granada, essas coisas. E aí depois tem as especialidades de cada grupo, né? E já que eu estava no grupo de comunicação, eu comecei a receber treinamento para essa área. Então, aquela área onde nós fazíamos a comunicação entre as bases pelo código Morse, era necessário passar por aquele curso que ficava num local em Daejeon. E eu fiquei todo o tempo do meu treinamento ali em Daejeon. Uma sessão após a minha, né, um grupo após o meu grupo, começaram a receber o treinamento em Wonju. Então, eu entrei como, os primeiros ali de Wonju, né? Na verdade, um grupo novo entrava a cada semana e você entrar com uma semana de antecedência faz você ser um veterano, né, contra os outros. E já que nós éramos os primeiros grupos daquela base, nós éramos os mais altos entre os soldados, né? Então os outros soldados ficavam assim apavorados com a gente. Porque se, por exemplo, fumasse na frente do veterano, não vai poder comer com seus próprios dentes. Se for pro banheiro primeiro que o veterano, não vai voltar andando de lá. Se não cumprimentar direito o veterano, não vai dormir com o seu bumbum, né, tranquilo. Sempre nós tínhamos lá esse tipo de tratamento, né? Então nós entramos ali com uma primeira classe. Então, passando a primeira semana, entraram novos soldados e centenas de soldados começaram a entrar. E quando eu chegava ali na sala, todos falavam sentido. E eu falava, tudo bem, pessoal. E eu parabenizava, né? Eu falava, bem-vindo, pessoal, ao grupo de comunicação. E todos ficavam muito tensos, né? Porque eles sabem como que é o clima. Eu perguntava, vocês dormiram bem? Sim, senhor! E eu pedia, não, tudo bem, podem responder, assim, em silêncio. Eu vou falar mais tranquilamente. Por favor, levante o braço aquele que frequenta a igreja. E 98% levantava o braço. Aí eu anotava o nome deles. Eu falei, olha, amanhã às 9 horas teremos culto. Então, quando anunciarmos, venha para tal local. Então, naquela época não tínhamos capelãos, né? Nós fazíamos essas funções assim de pregar o evangelho.
E eu fui muito feliz. Não tínhamos uma igreja, né? Então, mesmo naquele inverno muito frio, muito rigoroso, nós nos reuníamos ali num pedaço da montanha, né, para prestarmos os cultos de domingo. E eu pedia para levantar o braço aqueles que tivessem interesse em fazer mais comunhão espiritual depois do culto de domingo, e cerca de 20, 30 pessoas levantavam o braço. Então, o dia inteiro eu passava pregando o evangelho. E por isso, a minha vida militar foi muito feliz. Num certo dia eu estava me direcionando ali para a sala de treinamento, só que anunciaram meu nome, Oksu Park, Aroci número tal. Compareça à central de comando. E eu fui para a central e eu me apresentei. Sentido, soldado Oksu Park, Aroci número tal. E tinha ali um oficial, né, de alto cargo. Aqui no idioma inglês eu acho que não tem essas coisas, mas no coreano você tem uma linguagem diferente para se usar para os mais velhos. Ah, coma, isso não se fala para os mais velhos, mas sim para os amigos. Para o mais velho, você não pode falar coma. Ah, por favor, coma isso. Tem um tratamento todo diferente. É que os idiomas orientais são mais voltados para a mentalidade, né? Então existem muitos tratamentos diferentes para pessoas mais velhas. Por isso eu não sei se vocês acham interessante, né, quando eu digo essas coisas. Por exemplo, em inglês, um cachorro morreu. Eles vão falar dog die, né? Tá vendo como ele traduziu agora? O cachorro morreu, pronto. Quando um amigo morre, tá vendo? Friends die, né? Um amigo morreu. O pai morreu. É o father die, né? O pai morreu. O coreano não pode ser assim. Quando um cachorro morre, cachorro morreu. Quando o pai faleceu, não pode utilizar a mesma palavra, o mesmo verbo morrer para o pai, sendo que é o pai, não um cachorro. Então você não fala o pai morreu simplesmente, né? Então existem muitas palavras somente para retratar a morte, por exemplo. Ah, ele foi enviado, ou ele voltou, ele foi elevado. Então muitas palavras assim de alto respeito, né? E, por exemplo, no caso daquele oficial, os oficiais, eles poderiam falar de qualquer forma conosco. Mas nós, né, os soldados normais, eles sempre têm que falar com todo respeito aos superiores. Só que ele, né, sendo um oficial tão de alto cargo, ele estava falando com muito respeito. A favor, senhor Park, sente-se. E ele começou a ele falar comigo com muito respeito. E ele perguntou: "O senhor, o que que o senhor fazia antes de vir para o exército?" Tudo, né, com muito respeito. E eu respondia como soldado: "Sim, senhor, eu era soldado eu era evangelista de uma igreja." Ah, entendi. Entendi. Agora entendi. E ele começou a falar para mim que antes de começar com a vida militar, ele também era uma pessoa muito fiel a Deus, né? Só que depois de muitos anos ali no exército, começou a beber, começou a fumar. E ele viveu uma vida muito corrupta desde então, né? E ele disse: "Olha, ontem, soldado Park, eu vi você naquele frio ali na montanha pregando a palavra para aquelas dezenas de soldados. E eu, sabe, eu fiquei muito sentido com aquilo, eu não pude dormir direito essa noite. Soldado Park, eu queria te ajudar, será que eu não posso te ajudar de alguma forma?" Eu falei: "Sim, senhor, seria ótimo se o senhor nos concedesse uma sala, porque está muito frio." "Ah, claro, ótimo." E ele perguntou qual sala, né? E eu falei a classe 16, porque era um lugar amplo, também não tinha maquinários. E ele ordenou na hora que trouxessem a chave daquele lugar e que entregasse para mim. Então, no dia seguinte, eu comecei a prestar o culto ali, foi muito bom. Então, eu comecei a conduzir os cultos naquela sala.
E geralmente, né, os superiores eles não vão aos lugares de treinamento aos domingos. E eu estava pregando a palavra num domingo, só que lá no fundo a porta se abriu. E um comandante da base, ele entrou e eu parei. E ele me ordenou, continue com a pregação. E eu continuei pregando. Eu era um simples soldado. E ele era um coronel do exército. Eu fiquei muito tenso. E eu terminei minha pregação na frente dele, ele se levantou. Ele falou, será que eu posso falar uma coisa pra vocês? Quem é ele pra gente negar, né? A gente falou, sim. E ele contou que ele era um capitão, né, na Guerra das Coreias. E na Coreia existe uma grande montanha onde teve a Batalha do Cavalo Branco. A montanha se localizava no meio e estava rodeada por lugares planos. Deste lado era plano e do outro lado também era plano. Então, o domínio daquela área era uma grande vantagem tanto para a Coreia do Norte, também para a Coreia do Sul. Por isso, todo mês, o dono mudava várias vezes. Geralmente a Coreia do Norte, né, guerreava pela noite. E a Coreia do Sul, eles atacavam pelo dia. Então, pela noite, aquele território se tornava da Coreia do Norte, e de dia, da Coreia do Sul. E era um local que se acumulava cadáveres. Um dia eles receberam uma ordem. Olha, amanhã pela manhã vocês devem tomar aquela montanha. E eles então se prepararam, né? Os soldados começaram a se esconder nos locais ali próximos. E aqueles que iam para as batalhas dessa região, cerca de 25% apenas sobreviviam, o resto morriam. Então eles estavam se preparando ali para preparar o ataque. Então eles estavam um dia antes da morte, né, praticamente. Começaram a chorar, sentindo saudade da sua terra natal. E esse capitão, né, estava comandando, ele viu que os soldados estavam chorando. O que o senhor está fazendo? O que está fazendo? Ah, estou orando, senhor. E ele tomou um grande susto. Ah, você quer orar por mim também? Sim, senhor. E ele viu outro lugar e tinham pessoas chorando. O que você está fazendo? Você crê em Deus? Você acredita no Buda? Não importa o que você acredita, ore. E disseram que naquela noite, né, os soldados oraram muito. E no dia seguinte, né, ele dava as ordens, ataque! E os soldados batalharam com muita coragem. E disseram que foi a batalha com menos perca de vidas. E desde então, no coração desse capitão, ele ele sentiu uma grande grandeza, né, em relação à religiosidade, à crença. Só que depois das guerras, no exército não tinha capelania, não existia uma igreja. Então, quando ele viu eu pregando o evangelho, ele ficou muito surpreso. Eu era um soldado, eu era a pessoa de mais baixo cargo ali. Só que estávamos eu e um coronel de guerra já, e juntos construímos uma igreja. E assim eu fiquei 3 anos pregando o evangelho ali. Só não importa por onde eu ia. Sempre Deus havia preparado já um lugar para mim. Por 3 anos eu preguei muito evangelho para muitos soldados. A ponto de eu não poder detalhar, contar para vocês tudo. Mas Deus sempre esteve comigo. E é muito gratificante. No dia que eu terminei o serviço militar, saindo ali, né, pelo portão principal, eu senti, se o Deus que me conduziu no exército estiver comigo até pela minha vida, eu posso ir para o deserto do Saara que eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver. Eu recebi a remissão dos pecados. E enquanto eu prego o evangelho, eu vi que Deus me ajudava em todas as coisas. O motivo que me faz gostar do pastor Joseph Park não é porque ele fala inglês. É porque tem aquilo que eu falo
mas ele me expressa melhor em inglês. Antes eu não sabia, mas agora eu entendo um pouquinho inglês. E o melhor ainda é que eu estou muito acostumado hoje a usar um intérprete, né? Então, enquanto ele está traduzindo, eu tenho tempo para pensar na próxima fala. Então, nós temos o mesmo sobrenome, é Park, né? Ele é um pouquinho mais bonito do que eu, mas é pouca coisa, assim. Né? Ele tem uma voz boa também, um pouquinho mais alto, né? E nós temos um relacionamento muito bom. Só quando eu penso na graça de Deus, se de 1 a 10, por exemplo, em tudo ele é um ser que concede graça. E nós somos pessoas que recebemos graça. Em nós, absolutamente, somos seres que necessitamos da graça de Deus. E uma outra verdade é que mais do que nós fazermos algo para Deus, Deus se alegra de entregar para nós as suas coisas. Então, se vocês tiverem a fé em Deus, Deus, ele sofre, ele sente uma pena, um lamento, quando vocês não recebem aquilo que ele está dando a vocês. Pessoal, eu realmente sou uma pessoa que não sei fazer nada. Mas é incrível, porque Deus sempre abriu caminhos na minha vida. Enquanto eu preguei o evangelho, seja estando no exército, ou quando eu fui para Kimcheon. Por várias vezes eu dei os testemunhos, né? Sempre tudo aconteceu por meio de Deus. E para mim era muito melhor não ter do que ter muitas coisas. Porque dava para ver claramente que Deus estava vivo e trabalhando na minha vida. Só mais do que vocês fazerem algo para Deus, mais do que vocês entregarem algo para Deus, só Deus possui muito mais do que vocês. Então, quando nós recebemos aquilo que Ele nos concede, quando nós oramos, quando somos felizes, com isso Deus se alegra também. Só uma coisa que faz Deus ficar contente. As pessoas pensam que as pessoas fazerem algo para Deus, isso vai agradar a Deus, mas não é assim. Deus é aquele ser que nos concede a graça. Graça representa receber algo sem dar nada em troca, né? Sem merecimento. Eu não fiz nada de bem, sabe? Eu não sou importante, mas eu recebo aquilo que eu não mereço, né? Isso é graça. Muitas pessoas, a maioria das pessoas pensam que para receber algo de Deus, eu primeiro tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer mais aquilo. Mas não é assim. É pelo contrário, recebemos a graça quando somos incapazes, entenderam? Vocês sabem quem pode receber a remissão dos pecados? Quem? Aquele que pecou, na verdade, para receber a remissão dos pecados. Vocês sabem disso? Deus nunca vai poder lavar os pecados de uma pessoa que diz nunca ter cometido pecado. Tá certo, pessoal? Só nós que pecamos também fomos amados por Deus. E Deus, Ele entrega tudo de graça. Por isso que nós chamamos que é o Deus da graça. Se vocês estão desejando receberem algo de Deus fazendo algo em troca, pessoas estão errados. Isso não vai dar certo. Simplesmente aceite. Entenderam? Mas como nós pensamos, eu tenho que fazer algo de bem para receber a bênção. Pessoal, sabe quem recebe a remissão dos pecados? Aquele que pecou. Tá certo? Não precisa fazer bem, pessoal. Vocês pecaram. Mesmo assim, Deus os ama. Por isso enviou seu Filho Jesus para lavar os pecados na cruz. Só quando vemos na Bíblia, está relatando muito bem o nosso coração. Aqui nós vemos o intérprete da lei dizendo assim no versículo 25.
E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pessoal, eu pergunto: o que podemos fazer para herdar a vida eterna? O que podemos fazer para recebermos a remissão dos pecados? Então, nós pensamos dessa forma. Mas a Bíblia diz que não somos nós que fazemos algo. Nós podemos receber a remissão dos pecados quando Deus faz por nós. Quando Deus trabalha por nós é que podemos ter a vida eterna. As pessoas têm uma vida espiritual de ponta cabeça. O mundo é assim. Vocês têm que fazer algo, vocês têm que fazer bem, vocês têm que fazer isso bem, vocês têm que ser bom nisso. Aí sim vocês serão vitoriosos. Mas crer em Jesus é o contrário. Você não pode ser bom. Você tem que ser, pelo contrário, ruim para receber a graça. Você tem que ter pecado para você receber a remissão dos pecados. É completamente o contrário. Então, pessoal, eu vou começar a falar sobre isso. Começou aqui, né, esse diálogo do intérprete da lei. O que ele perguntou? Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Pessoal, essa pergunta está correta? Está errada. Receber a remissão dos pecados, receber a salvação, não é eu fazer algo para isso. É Jesus quem faz por nós. Amém? Amém? Esse intérprete da lei perguntou dessa forma. E o que Jesus Cristo disse? O que está escrito nas Escrituras e como interpretas? E ele disse: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então faz. Então viverás. Porém, pessoal, existe alguém que é capaz de fazer isso? Não existe essa pessoa. Não existe ninguém que possa. Por isso que é necessário a graça. Quem é o meu próximo? E Jesus Cristo começa a contar nessa história. Certo samaritano foi de Jerusalém estava descendo para Jericó. Aí encontrou com salteadores que o despiu, bateu nele, deixando o semi-morto, foram embora. Então, ele havia sido roubado e também estava semi-morto. Só o que essa pessoa, naquele estado, poderia fazer para receber a salvação? Ele estava morrendo. Logo estaria anoitecendo. Então veriam os lobos e comeria a carne dele, o corpo dele. E no dia seguinte ele estaria lá só os ossos. Então o destino dele já estava decidido. E o que ele podia fazer? Ele não conseguia nem ao menos se mexer. Pessoal, isso representa o ser humano, claramente. Vocês pensam, se eu fizer a bondade perante Deus, fazer isso, fazer aquilo, trabalhar, ajudar os pobres. Mas, pessoal, aos olhos de Deus, vocês são iguais a este homem que encontrou com salteadores. Vocês foram pegos por Satanás, foram arrastados por Satanás. E aquele que encontrou com salteadores estava morrendo. Então, ele não tem que fazer algo para Deus. Ele necessita receber a graça. Passou ali um sacerdote. Nossa, ele encontrou com salteadores. Se quer dizer que ele encontrou com salteadores, quer dizer que aqui tem salteadores. Nossa, então eu vou ficar daquele jeito também. Ele não pensou duas vezes e foi embora.
Não é verdade? Depois passou um levita. O levita passou e novamente fugiu. Em terceiro veio esse samaritano. Pessoal, pensem em vocês. Vocês estavam indo de Jericó para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó e encontrou com um salteador. Aí a outra pessoa passa, nossa, ele encontrou com salteadores. Calma aí, eu também posso ficar igual ele. Vocês vão arriscar a vida de vocês para ajudá-los? Quem vai ajudar? Levanta o braço, por favor. 2, 3 pessoas? Ninguém? Por quê? Primeiro, eu tenho que viver, né? Eu tenho que garantir minha vida primeiro. Mas o bom samaritano deu, né, a sua vida por aquela pessoa, ou seja, representa Jesus. Essa história mostra aquele que necessita de salvação e aquele que pode salvar, né? Aquele que encontrou com salteadores é a pessoa que necessita de salvação. E o bom samaritano é aquele ser que tem que salvar. Então, quem é o bom samaritano? É Jesus. Jesus. O ser que nos salvou, nos resgatou, abandonando a sua própria vida. Só uma coisa que as pessoas hoje não sabem claramente. Eu guardar os mandamentos, eu ser fiel, assim eu receberei alguma coisa de Deus. Só que quando vemos as histórias da Bíblia, aqui o homem que encontrou os salteadores, ele foi roubado, ele foi ferido, ficou semi-morto. Estar semi-morto quer dizer que ele não conseguiria andar por si, ele estava ali morrendo. E logo, né, ia escurecer, os animais ferozes iriam aparecer. Então, alguém tinha necessidade de salvá-lo. Alguém teria que salvá-lo para ele poder sobreviver. Senão ele iria morrer, não tinha outro jeito. Então, isso representa a nossa pessoa. Só foi com essa intenção que Jesus Cristo veio a essa terra, para nos salvar. Ele veio para nos salvar dos pecados. Mas hoje as pessoas, pelo meu esforço, pela minha dedicação, eu vou ser liberto do pecado. Pessoal, vocês podem ser melhores do que Jesus? Isso não faz sentido nenhum. Se nós lermos com atenção essa história, tem algo muito interessante. O que a Bíblia nos diz? Que certo samaritano que estava ali no seu caminho, na sua viagem, viu ele, se compadeceu. Primeiro ele o viu, depois se compadeceu, se aproximou, colocou ali óleo, colocou vinho, tratou dele, colocou no seu próprio animal, levou para a hospedaria, cuidou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. E se algo a mais gastares, eu te indenizarei. Então, o bom samaritano teve 10 atos. Mas o que fez aquele que encontrou os salteadores? Nada. Tudo foi 100% pela graça do Senhor. O homem que encontrou os salteadores não fez nada. Então, o bom samaritano representa Jesus. Então, aquele que encontrou os salteadores, ele estava semi-morto, ele não tinha nem como se levantar, não conseguia se aproximar. E era óbvio que tinham salteadores vendo aquele homem. Então, para salvar aquele homem, né, esse samaritano teve que arriscar a sua vida. Quando diz que ele foi salvo, quer dizer que o bom samaritano primeiro abriu mão da sua própria vida. Isso representa quem? Jesus. Muitas pessoas dizem que nós temos que ser igual ao bom samaritano. Pessoal, isso realmente não faz sentido nenhum. Nós não somos o bom samaritano. Nós somos o homem que encontrou com os salteadores. O bom samaritano representa Jesus.
O samaritano ali é o salvador, e nós somos aquele que necessita de salvação. Então, aos olhos de vocês, só o homem que encontrou os salteadores não podia fazer nada. Ele não fez nada. Ele simplesmente estava deitado. Então, o bom samaritano que estava na sua viagem ali, né, viu ele, se aproximou, passou óleo, vinho, cuidou dele. Tudo aconteceu por meio do bom samaritano. O maior problema do cristianismo hoje é porque as pessoas acreditam que eles têm que fazer algo para a remissão dos pecados. Eles têm que jejuar, eles têm que ofertar, eles têm que trabalhar. Só nós não podemos salvar-nos. Nós somos representados por esse ser que está semi-morto. Em relação à salvação do nosso espírito, tem que ser 100% por Jesus. Pessoal, uma vez, por problemas financeiros, Deus me ensinou muitas coisas. Quando eu estava na igreja de Champali, fui notificado, né, da central, né, que ficava em Tegu, para voltar. Eles falaram, venha na segunda-feira. E eu não tinha 10 centavos no bolso. E estava ali prestando culto no domingo, um dia antes de eu ir, e eu preguei a palavra. E chegou a hora do anúncio, e eu anunciei que eu precisaria ir para Tegur no dia seguinte, e que não ficaria ninguém na igreja. Eu anunciei. Só que qual a expectativa que eu tive em meu coração? Será que alguém, sabendo que eu vou para Tegu, eu sentia que alguém iria me ofertar um valor, para eu ir. Só que ninguém me deu nada. Depois do culto, todos voltaram para suas casas. E no culto da noite, eu anunciei da mesma forma. Eu me coloquei na frente do portão para cumprimentar os irmãos e todos foram embora. Eu ficava pensando, nossa, aquele irmão vai vir, aquela irmã vai vir. O senhor vai para Tegu, o senhor tem passagem? Então use isso. Só que ninguém, nem ao menos olhou para mim, todos foram embora. Não tinha um tostão. E naquela noite eu orei até muito tarde. E no dia seguinte, pela manhã, não tinha 10 centavos. Então eu peguei minha mala, subi no ônibus. Não, quer dizer, eu comecei a caminhar para tomar ônibus. E depois de uns 3, 4 quilômetros, já que eu tinha que ir para Tegu, só que não tinha dinheiro, no caminho onde eu estava indo, ali do lado da estação de ônibus, tinha um irmão da nossa igreja que era professor de escola. E a esposa dele tinha uma papelaria. E o marido dela, né, aquele irmão, era o responsável pela economia ali da igreja, pelo financeiro da igreja. Então eu pensei, com certeza é uma família que tem dinheiro. E eu comecei a pensar, nossa, seria tão bom, né, se eles dessem uma oferta, um valor. Só que eu não conseguia ver como correto depender de algum homem, algum ser humano, sendo que eu tinha que estar dependendo de Deus. Então eu falei comigo, eu não posso entrar naquela casa. E eu pensei, uma vez eu havia passado no mesmo horário que eu estava, e aquele irmão estava na frente da casa dele, lavando o rosto. E ele estava, né, lavando um pouco a calçada dele com água, para abaixar o pó, né, que tinha muito naquela época. E eu fiquei pensando sozinho, imagina, eu passo na frente da casa dele, ele vai estar lá limpando a calçada. Olha, evangelista, onde o senhor está indo? Eu vou para Tegu. O senhor não quer tomar um café antes? Você tem passagem? Eu comecei a imaginar essas coisas. Porque eu não tinha dinheiro.
Mas eu fiquei parado ali. E aí me veio uma coisa na minha cabeça, sabe? Aquilo veio no meu coração e eu assim meio que saí do meu próprio coração e me enxerguei. Eu estou lá evangelizando, mas não tenho dinheiro. Aí eu espero de um alguém. Eu não sou uma pessoa que tem um emprego para ganhar dinheiro. E eu vou ter que viver o resto da minha vida assim? Nossa, eu não quero isso. E eu decidi, se eu não puder ir para Tego, eu não vou. Mas não vou, esperar de homem nenhum. Eu tive isso dentro do meu coração. Senhor, se o senhor não puder, não permitir, eu não vou. Eu não vou ter uma vida trabalhando no emprego. Me desculpa, pessoal. Hoje em dia, tem muitos livros que eu escrevi que foram vendidos, né? Então eu ganho muito bem. Mas também pago muito imposto, tá, pessoal? Mas de qualquer forma, naquela época, naqueles dias foi assim. E se eu tivesse pensado comigo mesmo, não teria problema. Mas uma vez eu saindo do meu próprio pensamento, sabe, eu comecei a me enxergar de fora. Me vi lá evangelizando, só que eu não tinha dinheiro, esperando, nossa, será que ele não vai me dar um dinheiro? Me enxergando dessa forma, nossa, era muito miserável. Eu tenho que viver o resto da minha vida assim? Então, se eu não for para Tegu, eu não vou para Tegu, mas eu não vou viver assim. Eu quero esperar em Deus. E eu não fui para casa daquele irmão, eu fui pelo outro caminho e fui pro posto de ônibus. Então, eu estava vindo o ônibus ali, estava escrito, né, o ônibus para Tegu. E eu pensando, nossa, eu tenho que entrar naquele ônibus. Será que o ônibus vai parar ou não? Eu fiquei ali meio inseguro. Só que o carro parou na minha frente. Não tinha ninguém, só estava eu. Ah, então acho que Deus quer que eu suba, né? A porta abriu, né? O motorista me chamou para entrar e eu entrei. A porta fechou e o ônibus partiu. E no ônibus tinha uma senhora que eu conhecia de Tegu. E ela me chamou, olha, missionário Parque, por favor, sente aqui. E o ônibus começou a ir embora. Então vieram, né, veio o cobrador, vamos dizer assim, daquela época, com um lápis, né, para cobrar, receber o valor da passagem. E eu fiquei olhando e ela olhou para mim. E a irmã pagou a minha passagem. E ela me falou assim: era uma irmã que trabalhava com costura, né? Ela fazia aquelas roupas tradicionais coreanas em Tegu e ela recebia muito bem. Só que um pouco acima de Kochang tinha ali o bairro onde vivia sua mãe. E ela ia visitar sua mãe uma ou duas vezes por ano. Então, quando ela ia, só assim, deixava o dinheiro para a passagem da volta e deixava todo o dinheiro que ela levava para sua família lá. Só que naquele dia saindo de casa, né, voltando para sua casa, saindo da casa dos seus parentes, ela iria deixar todo o dinheiro que ela havia levado, mas ela sentiu no seu coração que não deveria fazer isso, deixou algum dinheiro na sua carteira. E ela, sabe, subiu no ônibus, não entregou dinheiro para a mãe, e a mãe dela ficou olhando até estranho para ela. E ela consigo, nossa, por que eu não entreguei esse dinheiro? Será que eu tenho algum motivo para usar isso aqui? Só que quando ela chegou em Kochang, ela me viu entrando dentro do ônibus, né? E não era a minha mala Não, eu não estava com minha mala de Bíblia, eu estava com aquela minha mala de viagem, né? E ela me chamou, por favor, senta aqui. E ela pagou minha passagem. Eu cheguei em Tegu e ela me chamou para ir para casa dela. Eu fui e ela preparou, sabe, um grande almoço para mim, eu comi muito bem. E ela me pediu para esperar um pouco. Ela saiu e voltou um pouco tempo depois e me
deu um dinheiro, né? Eu acho que ela pegou dinheiro emprestado para me dar, mas ela entregou na minha mão e ela falou: Nossa, pastor, é tão difícil, né? E ela colocou aquele dinheiro na minha mão. Eu falei: Obrigado. E assim, eu cheguei lá ali na central da nossa missão. Naquele dia, antes de dormir, eu fiz oração e eu comecei a recapitular tudo o que havia acontecido naquele dia. Se eu tivesse entrado na casa daquele irmão ali, que era professor, eu teria perdido aquele ônibus. Deus havia preparado aquele ônibus para mim. O que será que eu teria dito? Nossa, Deus não escuta a minha oração. Com certeza eu estaria repetindo isso a partir daquele dia. Sim, é uma verdade que eu tive momentos muito difíceis na minha vida, mas eu nunca, sabe, estendi minha mão para uma pessoa falando que não tinha dinheiro, que eu precisava de dinheiro. Porque Deus sempre me conduziu de uma forma muito exata. Em 1974, dia 15 de julho, foi um dia antes do nascimento do meu filho. Eu vivia em Tegu. Vivíamos num pequeno quarto ali. Do lado de fora, né, de frente à porta, tinha um lugar onde nós utilizávamos como cozinha. Só que daquele dia, uma pessoa havia vindo de muito longe para escutar o evangelho. E por muitas horas naquela noite eu preguei o evangelho. Minha esposa, sabe, estava ali grávida, com um barrigão, e ela estava no canto ali do cômodo, né, com algumas cobertas dobradas. Eu preguei o evangelho até umas 10 horas da noite. E ela recebeu a salvação. Ela foi embora. E depois que eu cumprimentei ela, voltei pro quarto, minha esposa estava lá muito brava comigo. E ela disse assim: Ah, é porque você fala tanta besteira na hora de pregar. É porque eu, quando prego, né, eu tenho, assim, níveis. Por quê? Se eu tô querendo falar isso, só que a pessoa não entendeu o que eu disse antes, eu não vou passar para essa fase. Então eu falo sobre isso primeiro e começo a dar vários exemplos para ela poder entender, para ir para o próximo nível e assim ela vai receber a salvação. Só que a minha esposa estava tendo as contrações naquele dia. Estava com tanta dor. Mas ela não podia reclamar de dor porque ela sentia que ia atrapalhar no meu ato de evangelizar. Então ela estava segurando as dores ali enquanto eu pregava para a pessoa. Ela ficou se suportando e ela ficou brava comigo. E eu comigo pensando, nossa, é a mulher do capeta essa mulher aqui. Que isso? Eu estou pregando o evangelho, como ela pode falar isso? Aí depois ela me contou que ela estava com as contrações. E eu fiquei muito sem jeito. Nós já havíamos passado fome naquele dia inteiro, né? Não tínhamos comido o café da manhã, não tínhamos almoçado, não tínhamos jantado, não tinha 10 centavos no bolso. O que podíamos fazer? Nós tínhamos cerca de 30 e poucos irmãos na igreja. E vem aquela tentação. Se eu ligar para uma irmã, por exemplo, irmã, minha esposa está com as contrações, o que eu devo fazer? Então, com certeza, as irmãs iriam dar um jeito de resolver aquilo. Mas eu sentia no meu coração, não, eu tenho que depender de Deus. Como é que eu vou ficar dependendo do homem? Desculpa a pessoa falar isso. Mas sabe, minha esposa estava gritando de dor. Eu não sabia. Mas tem, né, os intervalos entre as contrações, né? Primeiro vem a contração e o intervalo é longo. Só que quando está próximo para nascer, esse intervalo vai diminuindo, né? Isso quer dizer que o bebê está para nascer. Por um lado, tinha aquela preocupação: será que eu não vou perder meu filho? Tinha aquela tentação. Eu havia orado para Deus, mas se eu falasse para os membros da nossa igreja, se eu falasse para o diácono ou para as irmãs, com certeza eles iriam me ajudar. Só que eu queria depender de Deus. O dia amanheceu. Quando completou 7 horas da manhã, nossa, ela estava gritando de dor.
Naquela manhã, sabe, 7 horas da manhã, uma jovem que havia recebido a salvação não há muito tempo disse que queria falar conosco, né? E ela nos visitou. E quando ela viu a minha esposa, ela tomou um susto. Era uma irmã chamada Che Guangja. E ela disse assim: missionária, eu trabalhei na maternidade do hospital de Busan. E é um hospital muito famoso nessa área. E ela disse: missionária, eu tenho licença para ser parteira. Por favor, espere um pouco. Ela saiu correndo, trouxe uma mala. E assim que ela chegou, meu filho nasceu. E ela foi ver a nossa cozinha e não tinha nada para comer. Então ela trouxe arroz. Aqui na Coreia, né, as mulheres comem sopa de miok, ou sopa de algas, quando tem seus filhos, né? Dizem que é muito bom para o corpo recuperar-se bem. Então, as mulheres, depois que dão à luz, elas derramaram muito sangue, fizeram muita força, então dizem que essa comida é muito boa. Então, ela comprou aquelas águas, comprou arroz, comprou carne. Aí, umas 10 horas da manhã, nós tomamos o café da manhã. E foi o meu filho que nasceu. Então, quando eu vejo meu filho, eu falo assim: olha, você me alimentou naquele dia. Sol, mais do que estar próximo de Deus, já que estamos mais próximos do mundo, se o mundo nos mostra que assim vai ser melhor, que esse método é melhor, a gente esquece seguir aquilo. Mas, pessoal, exatamente Deus está nos olhando. E para eu seguir o mundo, primeiro eu tenho que trair a Deus. Eu decidi depender só de Deus. Sim, fora aqueles tempos, eu tive outros momentos onde precisei de dinheiro, estava em situações muito difíceis. Em 87, eu sofri muito por causa da úlcera estomacal. Em 99, devido aos meus problemas cardíacos. Eu pensava que iria morrer. Mas a cada momento eu dependi de Deus. E Deus, de uma forma exata, sempre me ajudou. Só Deus conhece as nossas faltas e Ele já preparou por nós. Ainda sentia dificuldades. Por exemplo, se eu falasse, nossa, me empreste $10, me empreste $5. Só depois que eu comecei a crer em Jesus, eu nunca fiz isso. No começo foi difícil, eu era pobre, passei fome por muitas vezes. Mas sempre Deus, de uma forma incrível, trabalhou em minha vida. Só o que Deus queria mostrar para mim? Deus queria me ver crendo nele. E pessoal, por que eu estou falando isso para vocês? É igual com vocês. Deus está vendo, você acredita em mim? Deus quer ver isso. Por isso Deus dá dificuldades. Quando eu tive meu filho, nossa, mas e se eu continuar assim e acontecer algo com minha esposa, e se eu perder meu filho? Eu senti todos os tipos de preocupação, eu tive vários tipos de pensamento, mas eu tinha que depender de Deus. Eu nunca, depois que eu comecei a ter fé em Jesus, se eu tive muitas dificuldades, mas eu nunca estendi meu braço, por favor, me permita um dinheiro, eu nunca pedi isso. Sim, passei muitas dificuldades, mas a cada dificuldade, Deus me ajudava em minha vida. O ser que melhor me conhece não é o pastor Joseph Park, não é a minha esposa, é Deus. Ele me conhece, me ajuda de uma forma exata. Quando eu dependo somente de Deus, eu vi como Deus se alegra disso. Só por mais que nós possamos ser bons em certas coisas, perante Deus não é nada. Realmente não é nada.
Nós podemos nos satisfazer, nos alegrar por algo de bom que fizemos, mas aos olhos de Deus, as nossas obras não são nada. Mas quando realmente estamos em dificuldade, a questão é: vamos depender do homem ou vamos depender de Deus? Se for para dar exemplos, experiências que eu tive com Deus, eu tenho muito a contar. Mas sempre, sempre Deus se mostrou estar do meu lado. Deus sempre me abençoou. Só esse Deus deseja estar próximo de vocês, estar relacionados a vocês. Então, essas coisas, sabe, engrandeceu muito a minha fé. É claro, sim, passei fome. Hoje, né, meus livros vendem muito bem, então eu tenho um bom valor financeiro. Logo vou para Israel. E os irmãos ficaram muito felizes com essa notícia que eu vou para Israel. E começaram a me dar um dinheiro, uma oferta, falando para usar durante a viagem. Eles me deram essas ofertas. Eu recebo, né? Estão me dando. Mas é muito gratificante ver Deus conduzindo a minha vida. Pessoal, vocês podem pensar: Deus não quer me ajudar, Deus não vai me ajudar. Então vai sentir que vai ter que olhar o ser humano, vai esperar o ser humano, vai ter que receber a ajuda do ser humano. Não, pessoal. Deus ajuda, principalmente em relação ao pecado. Não somos nós quem fazemos. Jesus faz, e ainda perfeitamente, sem nenhuma falta. A maioria das pessoas, sabe, seguem aquilo que é visível aos seus olhos. Então, se eu falo sobre Lucas capítulo 10, sabe, em todos os pontos, sabe, as pessoas pensam: eu tenho que ser o bom samaritano. Eu tenho que me sacrificar um pouco pelos outros. Mas não é isso, pessoal. Lucas capítulo 10 mostra dois tipos de seres. Um é o que salva e o outro o que recebe a salvação. Aqui fala sobre o relacionamento desses dois seres. O homem que encontrou com o salteador, ele é o ser que precisa ser salvo. E o bom samaritano representa Jesus, que é o nosso Salvador. Então, nessa história, o ponto mais importante é que certo samaritano, né, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Tudo isso foi feito pelo bom samaritano. O homem que encontrou os salteadores não fez nada. Foi 100% feito pelo bom samaritano. Pessoal, nós não somos o bom samaritano. Nós somos o homem que encontrou com os salteadores. Quem tem que trabalhar é Jesus. Jesus fez o seu trabalho, a sua obra perfeitamente. Não há nada que o homem que encontrou com os salteadores tenha feito aqui. Vocês não devem fazer nada para a salvação. Devem apenas aceitar o que foi feito por Jesus. Por quê? Remissão dos pecados não é eu que vou fazer algo para poder obter. É algo feito por Jesus. E Jesus Cristo, ele já lavou nossos pecados perfeitamente, já terminou com a sua obra. Não é por eu orar muito, por eu ofertar muito, não é por eu fazer algo. Não. Jesus fez perfeitamente. Pessoal, uma vez fizemos a cantata de Natal na cidade de Chinju. Geralmente, nos Estados Unidos, nós fazíamos 30 edições do cantata de Natal por ano, em grandes auditórios. E não recebíamos $10 de ingresso. E nós pensávamos: será que nós poderemos fazer isso? Como será a situação?
precisávamos de muitos ônibus, né? Porque eram 200 pessoas do grupo se mexendo. E ainda mais fazendo uma tour no país, fazendo a cantata de Natal. Com certeza era algo muito difícil, mas fomos muito felizes. Nós não recebemos nenhum tipo de valor pelos ingressos e nós vimos como Deus nos ajudou. Fiquei muito feliz. Só que neste Natal, neste inverno, é impossível, né, fazer ainda por causa da pandemia. Não temos como fazer eventos presenciais ainda. Por isso, produzimos um filme. Na época da Páscoa, né, nós havíamos também produzido um filme e muitas emissoras transmitiram, né, o nosso conteúdo. E dessa vez também decidiram fazer sobre a cantata de Natal. Eles terminaram as filmagens ontem. Só que disseram que ainda faltou algumas coisinhas para terminar, então hoje também iriam filmar. Na região de Dallas tem um estúdio, né, que simula ali Israel. E encontraram um ótimo diretor. E eu vi eles ali no processo de filmagem. Eu creio que amanhã estarão partindo, né, de volta para Nova York. E eu fiquei muito, muito feliz. Deus nos ajudou em todas as coisas. Só nesses pontos. Só aqui, esse homem que, né, esse intérprete da lei, parece que ele era uma pessoa melhor do que os outros em guardar as leis, mas com certeza não era perfeito. Ele com certeza já havia pecado. Imagina, ele deve ter pensado: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus Cristo respondeu, pessoal? O que diz as Escrituras e como interpretas? Sim, pessoal, no Antigo Testamento, nas leis de Moisés, fala, né, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, amar ao Senhor e ao seu próximo. Mas o importante é, sim, o que você lê e como interpretas. Isso quer dizer que você pode interpretar de uma forma ou de outra. Isso é verdade. Existem dois métodos. Um, eu posso pensar e interpretar dessa forma: eu tenho que guardar bem as leis para receber a bênção. E a outra forma é realmente o que a Bíblia quer dizer. Por eu ser incapaz, Jesus Cristo faz por mim. Só todos nós já transgredimos as leis. Se transgredindo a lei você tropeça em uma lei, aquilo é pecado. Então é pecador. Então não existe nenhum ser na história da humanidade que cumpriu os mandamentos perfeitamente. Nem nós também não somos nenhuma exceção. Só o único que ajudou ali foi o bom samaritano que representa Jesus. Imagina os outros que sabem que ali tem um malfeitor e sabem que ele também pode ficar na mesma situação. Ele vai fugir, como foi com aquele sacerdote, como foi com o levita. Só que quando Jesus Cristo passou, ou seja, o bom samaritano passou, ele foi salvo. O importante é que nessa história, o que foi feito pelo homem que encontrou com os salteadores? Nada. Nada. Ele não podia fazer, estava ali incapacitado. Tudo foi feito pelo bom samaritano. Certo samaritano, sabe, durante seguiu o seu caminho, né, o viu, compadeceu-se dele, se aproximou. Quem, pessoal, que se aproximou? O bom samaritano que se aproximou. Ele aplicou óleo, vinho. Hoje em dia nós temos muitos medicamentos, mas naquela época, quando não tinha medicamentos, quando alguém se machucava, eles limpavam com o vinho, né? Porque tem o álcool ali no vinho. Então eles meio que esterilizavam ali com aquele vinho. Então eles colocavam o vinho, depois de lavar a ferida, colocava o óleo por cima da ferida. Geralmente quando nós temos uma ferida na pele, para evitar as bactérias, germes, eles passam um tipo de vaselina, né, numa gaze.
para impedir, né, que bactérias ou alguns germes entrem ali naquela ferida aberta. Então, geralmente, com o vinho se desinfecta e depois cobre, né, a ferida com óleo. Mas aqui na Bíblia, o óleo vem primeiro. Por quê? O óleo representa o Espírito Santo e o vinho representa a alegria. Ou seja, primeiro vem o Espírito do Senhor Jesus e depois vem a alegria. Não vem a alegria e depois Jesus. Não, se o Senhor Jesus vier, nós temos alegria. Por isso a Bíblia fala óleo e vinho. E depois ele o cobriu, né? Ele enrolou ali, cuidou da ferida. E depois colocou no seu animal. Naquele local onde o próprio bom samaritano estava sentado. Ele deu aquele lugar para o homem que encontrou com os salteadores e assim levou para a hospedaria. Então, em todos esses processos, não teve nada feito pelo homem que encontrou com os salteadores. Ele não deu $1 para receber algo. Ele não fez nada. Tudo foi feito pelo bom samaritano. Então, o homem que encontrou os salteadores recebeu a graça. Só nós recebemos a remissão dos pecados. É errado a ponto que o nosso trabalho está incluso ali. Porque não somos nós que devemos fazer e o Senhor tem que fazer. Tudo acontece por meio de Jesus. Ele colocou, levou na hospedaria. Só a hospedaria representa a igreja. A igreja é o local onde o salvo pode descansar. Ele pode tratar do seu corpo, do seu coração que está cansado. E o Senhor disse que no dia seguinte voltaria. Um denário representa o salário de um dia. Mas deu 2 denários, representando 2 dias. Isso representa que ele vai virar, ele vai voltar em 2000 anos. Em outras palavras, só para nós recebermos a remissão dos pecados, o que nós devemos fazer? Não há nada. De uma forma pura, devemos simplesmente aceitar aquilo que foi feito por Jesus. O homem que encontrou com os salteadores não fez nada que ele fez. Ele recebeu a salvação por meio do bom samaritano. Não foi o seu esforço, não foi a sua dedicação, não foi algo em troca. Ele não deu nada em troca. Tudo foi pelo bom samaritano. Nós recebermos a remissão dos pecados, pessoal, não é por nossas obras, porque não somos nós que lavamos os pecados. É Jesus quem lava os pecados. Foi na cruz, ele derramou o seu sangue. Mas o que não se pode? Eu me esforçar, eu trabalhar, eu me dedicar, orando, jejuando, com dom de língua, profetizando, para ir no final receber a bênção. Pessoal, tudo isso sou eu quem faço. O que vocês devem saber é que tudo o que nós fazemos perante Deus está errado. Entenderam? Por exemplo, se vocês têm algo muito importante a fazer, vocês não vão colocar esse trabalho nas mãos de uma criança, não é verdade? Vocês fazem isso. É a mesma coisa. Deus, não sei sobre outras coisas, mas em relação à remissão dos pecados, já que é algo muito importante, ele fala, não toca nisso. Eu farei perfeitamente. Por isso ele nos enviou Jesus, fez Jesus ser crucificado e morto na cruz. Ali pagou perfeitamente o salário pelos nossos pecados e terminou toda a obra para a remissão dos pecados. Basta nós aceitarmos aquilo que Deus fez como nosso. Sim, a morte de Jesus, que foi por mim, foi a morte que eu deveria ter passado. Ele morreu no meu lugar. Quando diz que ele ressuscitou, quer dizer, agora eu vivo por Jesus. Não há nada que eu deva fazer, porque o Senhor Jesus fez tudo perfeitamente. É incrível, pessoal. Nós vamos crer, pessoal, no nosso grandioso Deus. Agora, pessoal,
em nome de Deus, com fé em Deus, vamos ver com coragem. Não tenham medo, porque Deus está com vocês. Não importa quem seja. Só depois que conhecem a Jesus. Só eu pude não ter dinheiro na minha vida, mas Deus me preencheu. Deus me permitiu pessoas para ajudar. Deus abriu portas. Amados, Deus deseja que vocês dependam dele. Não tem ninguém que conheça melhor vocês do que Deus. Por mais que sejamos necessitados, falhos, por mais que tive momentos de pobrezas, Deus sempre me preencheu e esteve comigo. Meu filho, minha filha, meus netos hoje vivem uma vida muito abençoada. Eu só espero que dependam de Deus e que assim alcancem a graça do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. O Senhor realmente está vivo no meio de nós e tem nos ajudado. Nós estamos surpresos. O irmão que viveu por 23 anos, sempre se esforçou para parar de beber, mas não conseguiu. No dia que ele passou a crer que o Senhor Jesus já havia o santificado, o aperfeiçoado, ele passou a não desejar mais as bebidas. Hoje ele é um ministro do Evangelho, está fazendo os trabalhos do Evangelho. Senhor, o Senhor trabalha na vida de todos nós. Por mais que não seja visível aos nossos olhos, o Senhor escuta a nossa oração. Por mais que nós não possamos tocá-lo, o Senhor está no meio de nós. E sabemos que o Senhor nos ama. Permita-nos fé no Senhor, para que nós possamos viver pela fé. Que o Espírito Santo possa abençoar a todos. Agradecemos. Senhor, por favor, abençoe os Estados Unidos. Permita a salvação a todos, que possam ser libertos do pecado. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.